galerinha? Professor Francis Oton, do canal Química em 12, e olha só, tá? Eu trouxe pra gente hoje a quarta parte de separação de misturas. Francis, a quarta parte? Sim. Se você perdeu a aula 1, que fala para separar misturas heterogêneas, a aula 2, que pegou outro bloco de heterogêneas, a aula 3, separação de homogêneas, tá? Vai lá, vê então aqui, pessoal, nesse canal, porque, ó, estamos na quarta parte, ok? Eu quero complementar a separação de misturas do tipo homogêneas, beleza? Francis, mas por que você fez assim, hétero e homogênea? Galera, em outras aulas já eu te expliquei que a primeira coisa que você olha na tua mistura é o tipo dela. Tem que ser, tá? Porque assim eu consigo já separar um leque e outro leque de opções, e daqui a pouco volta a aparecer. Depois disso eu vejo os estados físicos, porque tem separação ali para misturas homogêneas só com líquidos, tá? Sólido e líquido, gases, tá? Então a gente vai ter ali, de acordo com o estado físico, um processo mais ou menos adequado. E também, pessoal, tá? A diferença entre as propriedades físicas dos componentes te ajuda a escolher o processo correto. Em toda a aula eu lembrei de você seguir essa escadinha, tá? Eu defendo muito essa ordem aqui porque ela funciona. Pegou a questão? Segue essa dica, tá, pessoal? Pode acompanhar nas aulas anteriores que isso funciona muito bem, muito bem. E tanto que o primeiro passo ali, pessoal, eu tenho designado ele aqui pra gente, ó. As misturas homogêneas, aqui, ó, tem um leque menor de opções. As misturas heterogêneas, eu tenho um outro leque. E claro que são leques que não estão completos. É só para exemplificar, então, que você tem que tomar um rumo ou outro para acertar com mais facilidade uma questão. Tudo bem? Maravilha, tá? Essa aqui, pessoal, essa aula agora é a parte 2 de separação de misturas do tipo homogêneas, tá? Olha só, homogêneas. É um grupo menor? É um grupo menor. É mais difícil separar as misturas homogêneas? É mais difícil. Nós já vimos, então, usando evaporação, destilação simples, fracionada e falei até da osmose reversa, tá? Agora, pessoal, o que vem pela frente? O que falta a gente falar? Vou te falar, tá? Bom, eu quero separar, por exemplo, aqui uma mistura gasosa. Não tem melhor exemplo do que o ar atmosférico filtrado. Galera, não são vários gases que compõem o ar. E claro que essa composição pode variar um pouquinho, né, de região para região, um lugar mais poluído, um menos. Mas, então, eu quero separar uma mistura de gases. Nome do processo, pessoal, liquefação fracionada. Vamos entender o termo? Liquefação é a passagem de gás para líquido. Perfeito, tá? Gás para líquido. Por que fracionada? Porque eu faço com um, não faço com outro. Eu faço com um e não faço com outro, tá? Vou separando minha mistura em frações. O nome é autoexplicativo, né? Impacta quando você lê, pode parecer complicado, mas tenta entender o nome, tá? É melhor do que decorar. Feito? Tá aqui nosso recipiente fechado. Tá? Temos então uma amostra de ar atmosférico, onde eu tenho o primeiro, né? Na verdade, o gás que vem em primeiro lugar, que é o nitrogênio. Esse cara, então, ele predomina no ar atmosférico. O oxigênio, né, vem em segundo colocado na questão de abundância. Depois, então, ali você vai ter o argônio e outros vários gases. Enfim, pessoal, bem mistura, né, o ar é uma mistura bem complexa. Está ali dentro do recipiente. E aí, eu te pergunto, se eu quero fazer uma liquefação, será que eu devo aumentar a pressão ou diminuir a pressão? Pessoal, para fazer uma liquefação, um passo é aumentar a pressão. Fazendo isso, tá, eu estou diminuindo o volume, isso é, estou aproximando as minhas moléculas. É uma ótima ação, aumentar a pressão. Mas não é suficiente. Eu devo também baixar a temperatura, ok? São ações diferentes, né? Eu diminuindo o volume, eu aumento a pressão e eu vou baixar a temperatura. Por que baixar a temperatura? Porque daí a agitação das moléculas começa a diminuir. Perfeito? Essa combinação, então, de diminuir a temperatura e aumentar a pressão faz com que os meus gases passem para a forma líquida, beleza? Tá? Aí vamos separando um por vez. Vamos fazendo a liquefação em frações. Eu venho aqui, pego então um pouco de ar, né, a uma temperatura, pode ser de 25 graus Celsius, temperatura, né, que é ali do ambiente, e aí eu aumento a pressão e vou baixando a temperatura. Olha só, eu aumento a pressão e vou baixando a temperatura. Baixei a temperatura, de novo, ó, baixei a temperatura, um dos gases vai passando para a forma líquida. Fechou? Baixo mais um pouco a temperatura, outro vai passando, de novo, ó, outro vai passando então ali para a forma líquida. Baixo mais um pouco, pessoal, outro, baixo mais um pouco, outro, e daí por diante, entenderam? Então, quer dizer, eu fui fazendo uma liquefação em etapas, né? Em frações, liquefação fracionada.
Ótimo, né? Ótimo. Pessoal, é possível que uma questão comente de uma liquefação total, tá bom? Liquefação total, onde todo mundo viraria líquido. Isso pode ser comentado também. E depois eu começo a aquecer e cada um vai virando gás de uma vez. É como se eu voltasse, tá, pessoal? Como se eu voltasse, perfeito? Então seria uma liquefação total, seguida de uma destilação fracionada, tá? É uma outra opção que uma questão pode dar aí para você. Mas aqui fizemos então uma liquefação fracionada. Tudo bem, pessoal? Separamos gás de gás. E o bom, né? Liquefação não serve para qualquer outra mistura, só para misturas gasosas, certo, certo. Eu quero te falar do seguinte, pessoal. O que eu quero separar agora? Eu vou pegar aqui, então, uma liga metálica. Uma liga metálica. Pode ser ouro 12 ou ouro 18. Francis, eu não lembro. O que é ouro 12, 18? O que é ouro 24? Vamos lá. Ouro 24 ou ouro 1000, tá? Ouro 1000, como algumas questões podem comentar, ele é um ouro teoricamente puro. Tá? O ouro 1000, ouro 24, é um ouro puro. Beleza? Se 24 é um ouro puro, o ouro 12 é 50% ouro, 50% então ali prata e cobre. Tá? O ouro 18, então eu vou ter 75% de ouro nessa composição. E eu quero separar o ouro do outro metal. O processo que eu vou usar é para derreter um metal e não derreter o outro. Exemplo, tá? Fusão fracionada. Vamos entender o termo? Fusão fracionada. Fusão, então, porque eu estou passando de sólido para líquido. Né? Vou derreter alguém. Por que fracionado? Porque vai acontecer com um, mas não vai acontecer com outro. Beleza? Então, muito bem. Tá? O nome ele é o quê? Autoexplicativo. Eu não quero que você decore, quero que você entenda. E fusão, quem é que pode fundir? Sólidos. Então é um exemplo de separação que só funciona se o cara é sólido, se a tua mistura for sólida. Pronto, temos então aqui um bico de Buse, certo? Aquecendo a minha liga metálica de ouro 12 ou ouro 18. Perfeito, ó, bem quente. E você vai ter então aqui 2 pontos de fusão. Olhe bem para os 2 valores, você não tem que decorar, né? Concorda comigo que o ouro vai derreter primeiro, pois apresenta um menor ponto de fusão? Claro que são valores próximos, na prática isso é bem complicado, pessoal. Mas então eu posso usar nesse meu exemplo porque o ouro tem um menor ponto de fusão. Ele funde primeiro, tá vendo? Ó, ele derrete primeiro. Pronto, estou fundindo um e o outro não. Fusão fracionada. O nome se encaixa perfeitamente, galera. Pronto, ó, se eu conseguir manter a temperatura em 1063, por ali perto, todo o ouro vai derreter e o cobre não vai. Separamos o cobre do ouro. Muito bem, pessoal. Então temos aí uma liga metálica sendo separada por uma fusão, por um aquecimento, por uma fusão fracionada. A fusão de um e não a fusão de outro. Tudo bem? Bom, galera, então conseguimos aí fazer a separação da minha mistura perfeitamente ou parcialmente, né? Vai depender então ali, né, de quem é essa liga. Bom, galera, numa junção então temos o quê? A destilação simples fracionada, né? A evaporação. Temos então a liquefação fracionada e agora a fusão fracionada. E eu até acrescentei a osmose reversa. O que é legal, algumas pessoas preferem usar mais a memória. Às vezes falam, eu queria um resumito, eu queria um resuminho ali para poder então chegar na hora da prova e pá, destruir o assunto. Te dou um resuminho. Olha que tela legal para você printar depois. Evaporação, eu consigo separar misturas, obviamente, né, homogêneas, tá? Por exemplo, aqui sólido e líquido, e aí pode ser água e sal, aonde eu só fico com o sal. Ok? A diferença vai ser no ponto de ebulição entre os componentes. A destilação simples, claro que também é para homogênea e sólido e líquido de novo. Tá? E pode ser o mesmo exemplo. E a diferença é no ponto de ebulição. Mas que diferença tem então entre as duas? Aqui eu consigo de volta os dois, a água e o sal. Maravilha? Então olha que resuminho legal, né? Que coisa para você printar depois, ó, deixar ali pertinho de você. A destilação fracionada, claro que é para misturas homogêneas, pessoal. Ali você vai ter então a separação de quê? Líquido e líquido, tá? Líquido e líquido. E você vai ter então, por exemplo, aqui a água e o álcool. Eu enfatizei muito que exemplo em outra aula? O petróleo, pessoal, porque o petróleo, então, ele vem a ser uma mistura muito complexa, muito, mas, pô, água e álcool, deixa aí do lado que é importante. E eu quero agora te falar uma coisa sobre água e álcool, tá? Se uma questão falar assim para você, tá? Se ela afirmar o seguinte, água e álcool podem ser separados por destilação, marque, assinale, tá? Se a questão, ela afirmar o seguinte, água e álcool podem ser separados por destilação simples, aí você não vai marcar, tá? Segura a tua onda aí. Beleza? Água e álcool podem ser separados por destilação fracionada. Eita, tá? É isso mesmo.
Mas sabe qual é o meu medo? Que ela fale assim: água e álcool podem ser totalmente separados por destilação fracionada. Totalmente não. Sabe por quê? Porque água e álcool, pessoal, eles na proporção 96%, tá, por cento de álcool e 4 de água, de novo, 96% álcool, 4 de água, tá? Os dois entram em ebulição juntos. Sabe por quê? Porque nessa proporção, água e álcool formam uma mistura azeotrópica. Nós vimos isso já em uma outra aula, em outro playlist, pessoal. Então, água e álcool não podem ser totalmente separados. Por isso que o álcool do posto, ele vem com um percentual de água. Não é fraude, o brasileiro jamais faria uma coisa dessa, pessoal. É, então, esse probleminha na destilação que forma ali a mistura chamada de azeotrópica. Azeotrópica, aquela que tem um ponto de ebulição constante, tá bom? Tem esse probleminha, então dá para tirar essa água? Dá, mas é outro processo, né? Diferença no ponto de ebulição. Cuidado com o separa totalmente, cuidado. Liquefação fracionada, então, relembrando, pessoal, claro, mistura homogênea, separa o quem? Gás de gás, perfeito? Eu posso falar do ar atmosférico, mas eu peguei os dois caras que compõem o ar de modo majoritário, né? E eu estou usando então, pessoal, a diferença no ponto de ebulição deles também, o ponto de liquefação, né, para separá-los. Maravilha? Então, galerinha, a fusão fracionada, nome também autoexplicativo. Vou separar misturas homogêneas? Sim, tá? Agora, fusão acontece com quem? Sólido. Não dá para fazer fusão de outro estado físico, concorda comigo? Tá? Então é restrito ao estado sólido. E aí eu falei, por exemplo, do ouro e cobre. Eu comentei da liga ouro 12, ouro 18, tá? Onde eu derreto um e não derreto o outro, tá? É assim que funciona. Bom, claro que se eu vou fazer uma fusão de um e não a fusão de outro, a diferença tem que ser no ponto de fusão. Então esse quadro aqui, pessoal, resume legal a separação de misturas do tipo homogênea, tá? Porque uns de vocês preferem uma coisa mais visual. Tem nessa aula, tá? Então, uma coisa, por exemplo, mais resumida, tem nessa aula, tá? Para todos os gostos, com certeza. Então, galerinha, te inscreve no canal, ok? O playlist está completinho. Vamos fazer exercício, deixar assim esse assunto muito tranquilo aí na tua cabeça. Qualquer dúvida, comente então aí no vídeo. Eu vou com certeza dar essa atenção com muito carinho para você. Tchau, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau.